Pessoal, boa noite a todos, vocês Caveira Juiz que estão nos acompanhando nas redes sociais, vocês que também não são Caveira Juiz. Hoje, excepcionalmente, o nosso encontro semanal ele vai ser feito online. Online por quê? Por causa do problema do coronavírus, tá bom? Agora, nós estamos distantes e eu sei, vocês sabem da importância que tem os nossos encontros na nossa preparação. Então, o que eu peço para vocês? Aquela energia que geralmente a gente tem aqui nos encontros, vamos tentar mandar essa energia através daí da rede social. De vez em quando eu vou fazer aquelas perguntas que eu sempre faço, em vez de vocês levantarem a mão, vocês vão dizer eu faço, tá bom? Mais uma vez, fiquei sabendo que tem gente entrando aí. Boa noite, Caveira Juiz, boa noite àqueles que estão nos acompanhando. Nós vamos fazer o encontro dessa semana excepcionalmente online, porque nós vamos falar mais, a gente precisa agir nessa prevenção do vírus que está por aí e a gente sabe que não é brincadeira. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, é muito triste estar aqui hoje sem a presença de vocês, tá bom? Toda quinta-feira, todo sábado pela manhã eu estou aqui e a presença de vocês faz completa diferença. Eu sei, vocês sabem que é uma crise mundial, que é um problema muito sério. Agora, tem uma história que eu preciso contar para vocês. Tempos atrás, na Idade Antiga, o pai estava para morrer, era um imperador e precisava deixar o seu filho para governar. Naquele momento ele falou: meu filho, olha só, você vai assumir o meu cargo e eu preciso te passar aqui 2 envelopes. Eu vou te passar 2 envelopes e quando você tiver o maior tempo de bonança do reino, eu quero que você abra esse envelope daqui. Quando você passar pela maior crise do reino, eu quero que você abra esse outro envelope. Beleza. Como se era esperado, o pai dele faleceu, o pai dele veio a óbito. Ele assumiu o governo daquele país e depois de um tempo veio um período de bonança. Veio um período de bonança, ele se lembrou dos envelopes que o pai dele tinha dado para ele, ele foi lá e abriu o envelope. Ele abriu o envelope e lá tinha escrito, unicamente, vai passar. O que era aquilo? Na bonança, ele precisava se preparar que aquilo ia passar, não ia durar para sempre. Sendo que o tempo passou, a bonança acabou e o pai dele, como já era esperado, veio a crise. Veio a crise, ele falou: eita, eu preciso abrir o envelope. Eu preciso abrir o envelope para ver qual conselho que meu pai tinha lá para mim. E o conselho que tinha lá era unicamente, vai passar. Então, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês é que, por mais que a coisa esteja difícil, por mais que não esteja sendo fácil, e eu digo para vocês uma coisa, não está fácil para ninguém, pega lá o conselho desse governante, vai passar. Isso eu garanto para vocês, vai passar, vai passar, vai passar. Eu não sei se vai passar daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, mas uma coisa que eu garanto para vocês é, vai passar, tá bom? Primeira coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça, virão tempos difíceis. Tá? Eu sei, vocês viram aí na internet aquele meme e tudo mais que o pessoal fala lá de Portugal, que nossos avós pediram para ir para a guerra, para a gente pede-se unicamente que a gente sente no sofá. Pessoal, olha só, eu tenho consciência que ficar sentado no sofá não é igual para ir para a guerra, tá bom? Não é igual, eu não estou aqui para dizer que é igual não. Agora, não vamos minimizar o que nós estamos passando, tá? Não é estar preso no sofá. É uma prisão domiciliar, sabendo que qualquer hora um vírus pode entrar na sua porta e pode fazer uma merda, tá? Então, primeiro já vem um confinamento que naturalmente estressa. A gente ficar parado, ficar preso dentro de casa, isso aí já nos estressa demais. Segundo, é o medo. É o medo de saber que o vírus pode chegar, pode pegar a gente, pode pegar um parente querido nosso. Então, vamos nos preparar para o pior sempre, tá bom? Prova difícil, treino duro, luta fácil. Então vamos nos preparar para o pior. O que vier além disso, o que vier mais tranquilo, ótimo. E Sérgio, tem alguma coisa boa com isso? Tem sim. O que a gente precisa ter na nossa cabeça? A crise. A crise é o melhor momento que existe para as mudanças. Por quê? Com a crise, os nossos hábitos ficam maleáveis. Várias mudanças que nós precisávamos tomar no tempo que não era crise, às vezes a gente não consegue tomar por N motivos. Eita, eu sempre precisei comprar uma cadeira boa para eu estudar em casa. Ah, eu não comprava porque isso não era importante. Na crise, você vai estar propenso a isso. E pessoal, olha só, isso não acontece só comigo, não acontece só com você. Isso já aconteceu por diversas vezes. A gente cria determinados hábitos na crise. Por exemplo, quando começou a crise da água,
e eu convivi, vocês conviveram a crise da água, que a gente viu que a água ia acabar mesmo, nossos banhos foram reduzidos de uma maneira imensa. Quem tomava banho de 20 minutos passou a tomar de 10. Quem tomava de 10 passou a tomar de 5. Quem tomava de 5 passou a tomar de 2. E o que é melhor disso tudo? Depois que nós passamos por aquela crise, eu tenho certeza que a imensa maioria de vocês hoje utiliza menos água do que utilizava antes. Porque a gente precisa da crise para que a gente possa se conscientizar. Infelizmente, o ser humano é assim. Às vezes precisa que a merda aconteça para que a gente tome determinadas providências. A NASA trabalhou lá no projeto da Challenger em 1986. Trabalhava em algum tempo e tinha N medidas de segurança que os engenheiros queriam tomar. Resultado, a medida deu errado e a Challenger explodiu. Depois disso, todas as medidas de segurança foram tomadas e eles reduziram sobremaneira a quantidade de acidente. A mesma coisa aconteceu com o acidente de avião em Tenerife, em 1970 e pouco, que matou 583 pessoas. Os pilotos falavam tanto para os engenheiros dos aviões como para os controladores de voo que deviam tomar medidas diferentes ou então acidentes iam acontecer. Resultado, falou 1, 2, 3, 10 vezes, não aconteceu. Depois que veio a merda, a coisa foi e aconteceu. Por quê? A gente fica mais aberto para mudança. Você está aí, você nunca pensou em casa. Agora você está mais aberto. Por quê? Você não tem nenhuma outra opção. Pessoal, na crise tem algumas coisas que a gente precisa colocar na cabeça. E o fato é, hoje nós estamos em crise. Precisamos aprender a estudar durante a crise. A gente vai ter que dar um jeito nisso. A primeira coisa, tem que ter culhão para enfrentar a crise. Tem que ter culhão, tem que ter responsabilidade. A sua vida é responsabilidade sua. Por várias vezes eu já deixei várias pessoas chateadas, porque a pessoa vinha falar comigo, há algum tempo eu já estou tomando as providências, vinha apertar minha mão. Eu brincava, ei, coronavírus, fala de longe. Então, é você que tem que escolher se manter distante da pessoa. Ah, mas ele veio me dar um abraço, eu não tenho jeito. Então, meu amigo, então se lasque, tenha a doença. Por quê? A gente vai falar lá na frente mais do que nós precisamos fazer. Então, primeira coisa, tem que ter culhão. A decisão é sua, tá bom? Não espere que os outros decidam por você. É você que tem que decidir. Outra coisa que vale a pena a gente dizer. Pessoal, a crise tem gasto, tá? A crise tem gasto, eu vou gastar mais, você vai gastar mais. E é claro, eita, mas eu não tenho um centavo. Você não vai ter como gastar. Agora, muitas vezes é melhor a gente gastar na crise um pouco mais do que fazer uma economia. Por quê? Essa economia vai gerar muito mais gasto lá na frente. A gente pode dar N exemplos, o principal deles, o álcool gel. Tá? A gente sabe que o álcool gel não é a principal medida, o ideal é lavar as mãos, mas você às vezes faz uma economia evitando o álcool gel, e aí você vai e tem o coronavírus, tem outras coisas que vai lhe demandar muito mais gasto. Então você precisa ter culhão e saber que não é momento de economia, você vai gastar mais. Agora, o que é muito importante a gente ter na crise? A crise, ela coloca a luz em cada um de nós e mostra aquilo que nós somos. De cara, a gente já consegue ver 3 pessoas, tá bom? Fica tudo muito mais visível. Tem os que entram em pânico. Os que entram em pânico, e não são poucos os que entram em pânico, tá? As pessoas entram em pânico, ai meu Deus, o mundo vai se acabar, e concurseiro. Qual é o concurseiro que entra em pânico? São vários. Aquele que chega na véspera da prova está surtado, ai meu Deus, saiu edital, ai meu Deus, saiu edital. Concurseiro surtado, concurseiro que entra em pânico, passa? Não, não passa. Não passa. Então, não seja o que entra em pânico, não seja um concurseiro surtado, tá bom? Outra coisa, pessoal, que a gente vê também, a gente vê a galera da negação. A gente vê o pessoal da negação que nega tudo que está acontecendo. Ai, isso é uma histeriazinha que está acontecendo. Ai, isso não vai chegar em mim. Ai, Deus ajuda. Pessoal, de boa. Não negue que a coisa não está acontecendo, pois a coisa está acontecendo. É igual aquele concurseiro que diz, eita, meu vizinho passou sem estudar. Ah, eu tenho um primo que não sei o quê. Não entre na negação. O fato é, nós temos um problema, o problema é sério e a gente precisa aprender a lidar com esse problema, tá bom? A gente precisa aprender a lidar com esse problema. E dessa crise, tem 2 hábitos que eu quero que você, Caveira do Juiz, você saia. 2 hábitos essenciais. Um deles eu vou falar agora, que é estudar em casa. Você precisa mais do que nunca aprender a estudar em casa. Eu sei que tem muita gente que já sabe estudar em casa, outros
preferem biblioteca, preferem salas de estudo, mas qualquer concurseiro que quiser ser bom, que quiser ser top, você pode até ter predileção por estudar na sala de estudo, você estudar na biblioteca. Agora, no dia que você tem 40 minutos, 50 minutos, você não pode ficar, eu não estudo em casa porque estudar em casa não é legal. Não, meu amigo, você tem que saber aproveitar o tempo que você tem em casa. E para você estudar em casa, a oportunidade que tem é agora, tá joia? Porque muitas vezes você acha um saco estudar em casa. Você acha um saco estudar em casa porque não é legal. E não é legal porque a sua cadeira não presta, a iluminação é um lixo, você não tem amigos dentro de casa, o café que você toma não é quentinho igual da sala de estudo. Então, primeira coisa para você estudar em casa, a atividade precisa ser prazerosa, tá bom? A atividade precisa ser prazerosa. E prazerosa como? Você sabe aquilo que lhe traz prazer, tá certo? Desde já, o que eu acho que vale a pena você investir? Café. Concurseiro que se preza gosta de tomar café, tá bom? Então tenha lá o café que você gosta, da cápsulazinha bonita, seja lá qual café que for, porque o ato de estudo vai ficar mais leve. Outra coisa que é importante falar, a iluminação, a cadeira, a temperatura, tente ter tudo que você puder do melhor jeito. Por quê? Se você já tem dificuldade em estudar num ambiente ruim, pode ter certeza, em um ambiente bom, num ambiente ruim você não vai estudar, tá bom? Então tente criar esse ambiente bom, o melhor possível. E é se reinventar o tempo inteiro. O que nós vimos lá que no JUS o pessoal fez, inclusive com a iniciativa da Dara. O pessoal montou uma sala de estudo virtual com o pessoal do Skype. Eu sei que estudar sozinho é um ato solitário, que muitas vezes é bom você estar numa sala de estudo, que você vê todo mundo lá na mesma vibe que você. E aquilo dá força, pessoal. Você vê todo mundo treinando, todo mundo estudando, isso dá força. Então o que o pessoal tem feito? Faz uma sala virtual no Skype. Você está em casa estudando, você não vai transmitir para ninguém o vírus, mas você está vendo lá outras pessoas estudar. Isso aí, no último dia, já está claro que aumentou o rendimento de algumas pessoas, tá bom? Então, quem puder, crie sua sala virtual através do Skype, pode ter certeza que isso vai ajudar demais a amenizar a solidão, tá joia? Lá na frente a gente vai falar de outra coisa em relação à crise, que é um outro hábito que lá na frente eu quero que a gente mude. O primeiro deles é estudar em casa, o outro eu vou falar depois. Maravilha, maravilha, falamos muito de crise, vocês já estão de saco cheio de coronavírus, então vamos falar aqui do nosso encontro tradicional do JUS. Do nosso encontro tradicional do JUS, e eu preciso contar para vocês o seguinte, vamos falar daquilo que a gente mais gosta, não é concurso, é de esporte. O ciclismo inglês, até 2003, nos últimos 110 anos, não tinha tido nenhuma medalha significante, tá? Não tinha ganho nada, nada tinha acontecido. E os ingleses não estavam felizes com isso. Resultado, o que aconteceu? O tempo se passou e de 2007 a 2017, os ingleses faturaram 178 campeonatos mundiais, 66 ouros olímpicos e paralímpicos, e 5 vitórias no Tour da França. E o que eles fizeram? Desde já, eles levaram lá um diretor técnico esportivo, Dave Brailsford. E o que ele fez? Ele levou a agregação de ganhos marginais. O que é isso? Primeiro vamos falar um pouquinho do Dave. O que o Dave é? Ele é formado em educação física e ele é psicólogo. Aquilo que a gente sabe, pessoal, a parte técnica ela é importante, mas a parte mental ela é importante do mesmo jeito. E nessa crise que nós estamos passando, pode ter certeza que vai vencer o que tiver a cabeça mais forte, tá bom? E só tem um jeito, vocês viram, da gente ficar com a cabeça mais forte, é passando por dificuldade. Depois dessa crise, pode ter certeza que eu, vocês, todos nós sairemos mais fortes. E o que fala essa agregação de ganhos marginais? Divide toda a nossa atividade em atividades menores e aí a gente tenta aumentar 1% o rendimento em relação a ele. Como assim? Dentro do ciclismo, o que o Dave fez? Vamos melhorar 1% o assento da bicicleta. Vamos melhorar 1% a aderência dos pneus, inclusive eles passavam gel. Vamos colocar shorts pré-aquecidos para evitar a contusão. Vamos melhorar 1%. Sensores de biofeedback no atleta para tentar melhorar o movimento do atleta. Nutrição, vamos melhorar 1%. O peso da bicicleta, vamos melhorar 1%.
o travesseiro para que a gente melhore o sono. Vamos melhorar 1%, tá joia? E tem um outro hábito que daqui a pouco eu vou falar que ele quis melhorar também. Gente, olha só, pode parecer pouco, mas se a gente melhora 1% em cada uma das atividades que a gente divide, lá na frente o ganho é muito grande. É o que ele chama do ganho composto. É aquele ganho que você não consegue mensurar. Ele passa a ser muito mais do que esse 1%. E vocês, caveiras do juiz, vocês precisam dividir todas as atividades? Não, não precisa dividir todas as atividades, porque senão vocês vão se tornar uns neuróticos. Agora, se a gente dividir as mais importantes, e é isso que o ótimo de Pareto fala, 20% das nossas ações gera 80% dos efeitos. Então, vamos nos concentrar naqueles mais importantes. E o que são os mais importantes para vocês do juiz? Os 300 pontos, tá bom? 300 pontos, que é a força do nosso treino, que é a intensidade. Então, vamos melhorar isso em 1%, tá bom? Se você faz 300, passa a fazer 303. Se faz 500 pontos, passe a fazer 505. Eu só quero que você melhore 1%, tá bom? Eu estou pedindo muita pouca coisa. E em relação aos 300, por que eu falei primeiro dele? Porque o esporte moderno é força. Concurso moderno é força. Então tem que ter força. Não tem como você vencer no vôlei sem força. Você não vence no tênis sem força. Você não vence no futebol sem força. Você não passa em concurso sem estudar muito. Então, nossa principal característica é força. Vamos chegar na força, vamos chegar estraçalhando nessa pontuação sempre. Depois, o rodízio de matérias. Fazer o rodízio de forma espartana. Se você não faz ele perfeito, tente melhorar 1%. Tente melhorar 1% e não roubar matérias como a gente pede. Outra coisa, ler 3 vezes, mas fazer o recall. A gente pede isso para vocês. Vamos melhorar em 3 vezes e fazer o recall. Por quê? Tem gente que faz só em determinadas partes do estudo. Eu quero que vocês continuem fazendo 3 vezes e lendo o recall. Outra coisa, pessoal, que me causa espanto. Todos os dias eu vejo ainda as pessoas estudando por tela de computador e tablet. Vamos melhorar 1% o uso do papel. Ah, Sérgio, eu não uso. Então vamos melhorar 1%. Vamos começar devagarinho, melhorando 1% o uso do papel. Informativo e atualidades. Parece brincadeira, mas toda prova que a gente faz no informativo, a gente vê que tem 1 milhão de gente que não lê, outros leem um informativo resumido quando não era para ler, outros não estão atualizados. Então, vamos melhorar 1% a leitura dos informativos, tá joia? Outra coisa, a nossa visualização, mais do que nunca, pessoal, vamos fazer a visualização certinha e melhorar 1% a nossa visualização. E nesses tempos, eu quero que você visualize em casa, você estudando de forma tranquila, com paz de espírito, você sobrevivendo a todas essas notícias que nos chegam, tá joia? E, por fim, um hábito que eu quero que vocês tenham, e que isso aqui é tão importante, mas tão importante, que o Dave, ele levou um cirurgião lá para... O Dave levou um cirurgião. Olha, pessoal, acho que o coronavírus chegou aqui. Brincadeiras à parte, é só rinite, tá? Eu sou alérgico. E o que acontece, pessoal? Me perdi. Mas o que acontece? O Dave, ele levou um cirurgião para explicar para a equipe de ciclismo da Inglaterra como eles deviam lavar as mãos. Por quê? Todo mundo sabe da importância de lavar as mãos. Nem todo mundo lava do jeito que é. E antes de eu falar da Inglaterra, eu vou falar também de um teste que foi feito numa cidade do Paquistão, que eu não me recordo o nome agora. O que eles fizeram lá? Eles fizeram um teste, colocaram lá um sabonete premium da Procter & Gamble e pediram para o pessoal lavar as mãos. Só esse hábito de lavar as mãos diminuiu lá, nessa cidade do Paquistão, a diarreia em 52%, pneumonia em 48% e a impetigo, que é uma doença de pele, em 35%. E por que o Dave levou lá um cirurgião para ensinar as pessoas a lavarem as mãos? Porque lá no Paquistão eles viram que as pessoas sabiam da importância de lavar as mãos, mas na execução eles não faziam tão certo. E por que ele levou essa pessoa lá? Porque eles queriam que as pessoas adoecessem menos. Se a pessoa lavava a mão direitinho, em vez dele perder 6 dias de treino por ano por causa de doença, ele passava a perder 3. Se ele perdia 10, ele passava a perder 5. Então, pessoal, eu quero que dessa crise a gente saia com 2 hábitos. O primeiro deles, aprender a estudar em casa, porque isso vai melhorar o nosso desempenho. E o segundo, que a gente aprenda a lavar as mãos, que a gente crie o hábito, a gente crie essa obsessão. Porque vai nos ajudar demais em época do coronavírus. Demais, demais, demais. E vai nos ajudar também quando o coronavírus passar.
eu perco todos os dias aqui, vocês, uma semana, duas, porque estão doentes, vocês estão resfriados, um porque está com diarreia, porque o filho pegou. Nós vamos diminuir a quantidade de dias de estudo perdido por causa disso. Então, como que se deve lavar as mãos? Pessoal, não sou especialista, tá? Foi um videozinho que eu vi no YouTube, eu não sou o cirurgião que foi lá para ensinar a equipe inglesa, mas se vocês tomarem esses procedimentos, em regra, vocês vão fazer melhor. Pega os dedos, coloca os dedos e faz assim. Primeiro água, sabão e depois os dedos de um lado. Para lavar entre os dedos. Depois muda a posição dos dedos e você passa a lavar os dedos assim. Tá lavando. Depois você vai lavar, o dorso da mão. Lavou em cima o dorso da mão, você tá lavando o dorso da mão. Lavou de um lado, lavou de outro. Agora você vai lavar o dorso da outra mão. Lavou. Agora você precisa lavar as unhas e a palma da mão. Muita coisa se concentra nas unhas e na sua palma. Então pega aqui, e lavou a palma da mão. Lavou a palma da mão, lavou a palma da mão. Depois aqui você continua lavando a palma da mão. Depois você vem, pega o polegar e vai lavar o polegar. Lava um polegar, lava outro polegar, lavou de um lado, lavou de outro, lavou de outro. E aí depois você vem e lava o pulso. Lavou o pulso, você vem, passa água e vai nesse sentido daqui, jogando o vírus fora. Beleza? O ideal é que isso dure entre 20 e 30 segundos. Com o tempo você vai pegando destreza e você vai melhorar. Pode ter certeza que esse hábito de você lavar as mãos vai nos ajudar demais na crise do coronavírus e vai ajudar que você adoeça menos e perca menos dias de estudo daqui para frente. Outra coisa que é muito importante a gente falar em relação aos hábitos lá que foram vistos na Inglaterra, e a gente precisa ter cuidado. Eu também quero que você melhore 1%. Eles viram lá qual era o travesseiro para o atleta dormir melhor. E concurseiro que se preze, meu amigo, tem insônia. E se você olhar qualquer lugar, como evitar insônia, você vai ver aquelas mesmas coisas. Fazer atividade física, evitar luminosos tipo tablet e tudo mais, 1 hora ou 2 antes de dormir, não tomar cafeína antes de dormir e tudo mais. A gente costuma não seguir todas essas. Eu quero que você melhore 1% em relação a cuidar da sua insônia, tá bom? Se estiver no caso mais crítico, você procura o médico. Mas se você tentar melhorar 1% com atividade física, diminuindo cafeína e você procurando evitar computador e tablet, televisão antes de dormir, pode ter certeza que seu sono já vai melhorar e a nossa equipe vai para frente, tá bom? Então tente fazer isso aí em relação ao sono. O que acontece que é muito importante a gente falar? Pessoal, eu sempre aqui no Jus, eu não falo, não tenho essa besteira de falar nome, mas dessa vez, como a gente está sendo transmitido para todo mundo, não tem só pessoas do Jus, eu vou usar um nome fictício. Zezinho do Jus viajou, foi fazer prova lá no Ceará de técnico do MP. E a gente sempre aprende com os concursos passados. Qual é o maior aprendizado que a gente tira lá desse concurso? Zezinho queria fazer a prova, eu cheguei para Zezinho e falei: Zezinho, olha só, essa prova não é muito sua praia não e tudo mais. Ainda bem que ele era consciente. E ele chegou e falou: não, Sérgio, no fundo eu sei, mas eu também quero aproveitar porque eu quero ir para o Ceará, quero dar uma passeada lá, uma curtida. Beleza. Por que eu falei que não era muita área dele? Porque ele estuda para ampla geral, que são as matérias administrativas, e lá ia cair muita matéria jurídica. E a gente sabe qual é o jeito mais fácil de se vencer o tubarão. Traz o tubarão para areia. Porque você trazendo o tubarão para areia é fácil você ganhar ela. Moral da história, você tem que ser especialista. E quando o Zezinho chegou lá, foi isso que se confirmou. Aquelas matérias que ele estudava do rodízio comuns da ampla geral, tipo português, informática, constitucional, administrativo, ele foi bem. Em compensação, aquelas matérias tipo processo civil e processo penal, ele se estrepou. Por quê? Não dá tempo para você ficar com uma matéria dessa depois de 2, 3 meses. Maravilha, maravilha. Então, não mudem de área, mantenham o foco conforme já foi ensinado para vocês antes. Outra coisa que é importante da gente falar. Ele lá foi muito bem na Constituição do Estado do Ceará, mas foi mal na legislação específica.
E aí eu volto para uma questão que eu passei da Polícia Civil para vocês, um caso lá bem louco de um agente penitenciário que transmitia coronavírus aos presos. Era um caso fictício, mas eu fiz de propósito. Eu fiz de propósito porque eu queria ver as respostas de vocês, tá? E naquele caso fictício que eu passei, sem exagero, eu tive umas 15 respostas. Dessas 15 respostas, talvez eu tenha tido 2 iguais, tá? Todas as outras foram diferentes. Moral da história, se fosse a prova, muita gente ia se ferrar. O que eu quero falar com isso? A questão era de penal. Gente, aprender penal, aprender português, aprender raciocínio lógico, isso é muito difícil, tá bom? Essas matérias grandes, elas são difíceis e é muito complicado você gabaritar essas matérias grandes. Essas matérias grandes você vai fazer 80%, 85%, mas você dificilmente você consegue gabaritar. Agora, quando eu vejo o povo surtando, que está com medo de estudar eleitoral, financeiro, legislação estadual do concurso, meu amigo, deixa eu falar uma coisa, essas matérias pequenas não tem segredo, é pegar, ler 1, 2 vezes, 3, 4, 5, 6, 10 e gabarita. E gabarita. Matéria pequena, legislação especial de concurso é a melhor matéria que tem no concurso para se gabaritar. Por quê? Se você botar um jumento olhando o dia inteiro para a legislação e lendo 3 vezes, o jumento vai lá e gabarita. Tá bom? E eu acho não, tenho certeza que vocês são muito, mas muito melhores do que o jumento. Tá bom? Então, só não gabarita matéria de legislação especial quem tem preguiça de meter as caras, tá bom? Gabarito eu tô falando uma palavra muito grande, mas que tira uma nota muito boa. É muito mais fácil você tirar uma nota boa em legislação especial, em matérias pequenas, do que nessas matérias grandes. Vocês viram lá a perguntinha que eu fiz no juiz, a complicação que deu. Outra coisa que é importante a gente falar. Pessoal, nós estamos entrando num momento bem difícil, bem complicado. E algumas pessoas perguntam, Sérgio, o que eu devo fazer? Como que a gente deve agir a partir de agora? Vocês já ouviram falar várias vezes. A oportunidade está na crise, a oportunidade está na crise. Mas como assim? Eu só gasto, eu só me lasco e tudo mais. Gente, olha só. Nós tivemos cancelada recentemente Polícia Civil do DF, tivemos PGDF, TJ Rio Grande do Sul, outros concursos serão cancelados e outros deixarão de abrir. Semana passada, vocês que são a minha tropa de elite, vocês já me mandaram a pontuação e muita gente já mandou a pontuação menor. Moral da história, a crise está aí. E vai sair dela forte quem conseguir estudar na crise, meu amigo. Quem conseguir a oportunidade está na crise. A maioria não vai conseguir estudar do mesmo jeito. Isso aí é fato, entendeu? Eu tenho certeza que você está tendo dificuldade para estudar do mesmo jeito. Então, quando você sair da crise, pode ter certeza, se você mantiver seu estudo, você vai passar à frente de uma galera. E para você sair dessa crise forte, pessoal, primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça, o momento mais difícil é agora. O momento mais difícil agora que é o início, é o começo. Nós já vimos por diversas vezes que no esporte a primeira prova costuma ser a mais difícil e ela que dá o tom. Mais difícil quando você começa a estudar para concurso é o começo. Você não sabe de nada, você não vai nem para onde vai. Então vamos ter paciência, que a gente está sofrendo nesse confinamento, tá uma merda para todo mundo, mas depois a gente vai se adaptar. A gente vai se adaptar, entendeu? Porque a gente já passou por coisas piores e a gente vai se adaptar. Vamos ter muita paciência nesse começo, tá bom? E é preciso que a gente saiba o seguinte, ó, é na crise que a gente sabe quem são os grandes, tá bom? É na crise. Ayrton Senna, muita gente lembra da corrida que ele venceu em Interlagos, que ele venceu lá tendo unicamente a marcha de um carro. Terminou a corrida gritando de dor e ali que você viu quem era quem. Por quê? Fazer a corrida com 6 marchas com carro bom é uma coisa. Fazer com carro médio e apenas com uma marcha, aí você vê quem são os grandes. E nesse momento agora, pessoal, vocês que são a nossa tropa de elite, vocês precisam transmitir tranquilidade, vocês precisam transmitir serenidade para as pessoas. Porque se não é de vocês, que são a elite do nosso país, que graças a Deus tiveram mais oportunidade do que a maioria em termos de estudar, em termos de conhecimento, se não são vocês que vão dar o exemplo, quem que vai dar? Tá bom? Eu conto com vocês para que a gente possa transmitir isso. E para que a gente não surte, pessoal, para que a gente não surte, a principal coisa que nós precisamos fazer é foca apenas no que você pode controlar. Eu repito, foque apenas no que você pode controlar. Foque apenas no que você pode controlar. Foque apenas no que você pode controlar. Você pode controlar usar o álcool gel agora? Pode. Você pode controlar
evitar de encontrar aglomeração? Você pode. Você pode controlar que você pega o vírus? Não pode. Não pode. Infelizmente, não pode. Pessoal, nós vamos lutar ao máximo, a gente vai fazer tudo certinho para que a gente diminua a chance de que a gente pegue e de que a gente transmita esse vírus, tá bom? Nós vamos fazer tudo isso, mas toda luta que nós tivermos vai ser para diminuir a chance, tá joia? Porque podem ter certeza de que não tem como a gente evitar 100%. E eu repito, a gente tem que estar sempre preparado para o pior. Agora, tem uma coisa que eu quero falar para vocês. Aliás, duas coisas. Uma dessas complementando aqui. Experiências em casa, em loco. Confinado com 2 crianças dentro de casa. Nós estamos fazendo lá a experiência o tempo inteiro. E qual que foi a experiência que confirma que o começo é mais difícil? Meu filho, Leandro, 2 anos e pouquinho, já indo para 3, está lá andando de triciclo dentro de casa, vulgo velocípede. E ele não consegue sair do velocípede. Então o que ele faz? Papai, me empurra. Eu empurro ele e depois ele vai sozinho. Isso só comprova o que a gente sabe. Pessoal, o início é o mais difícil. Depois que você começa, a coisa naturalmente ela fica mais fácil. E a experiência que eu fiz também com o Beto. Beto é o bebezinho de 9 meses. Como que é a experiência? Ele está começando a engatinhar. Aí eu pego uma bolinha, ele está aqui, eu boto a bolinha na frente dele. Ele vem e pega a bolinha. Eu pego a bolinha, boto mais na frente dele. Ele vem e pega a bolinha. Bota um pouquinho a bolinha na frente dele. Ele vem e pega a bolinha. Em compensação, se ele está longe, eu boto a bolinha do outro lado, ele não vai nem a pau. Porque ele já se desespera e ele diz, não, está muito longe. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos diminuir o nosso período de sanidade mental, tá? Vamos trabalhar aqui, que nós vamos ter encontros online por 8 semanas. Vamos nos preparar para isso. Se for antes, ótimo. Se a gente voltar antes, ótimo. Se a gente voltar depois, a gente também vai rever tudo isso. Agora, o que eu quero de vocês? Eu quero cobrar de vocês sanidade mental e pontuação para uma semana, tá? Vamos trabalhar com semana, vamos fazer uma semana de pontuação perfeita. E nisso, eu peço uma atenção especial para os grupos do mês. Inclusive, eu vou pedir para o João, para as meninas, para que eles mudem os grupos do mês. Por quê? O grupo do mês vai ter uma participação importantíssima nesse apoio que a gente vai dar para as pessoas. Tá joia? Então, vamos trabalhar com vocês. E agora, pessoal, eu quero que vocês falem aí algumas coisas que eu preciso saber. Em primeiro lugar, quem está fazendo mais de 300 pontos? Quem que fez semana passada mais de 300 pontos? Responde eu. E responde rápido, pessoal, quando não tem um dia todo não. Quem fez mais de 300 pontos? Quem está fazendo o rodízio de forma impecável? Quem está fazendo o rodízio de forma impecável? Todo mundo? Todo mundo? Quem que está lendo 3 vezes e fazendo o recall direitinho? Quem está lendo 3 vezes e fazendo o recall direitinho? E aqui tem uma coisa que eu quero falar do recall. Pessoal, estava lendo alguma coisa essa semana de memorização e disse que uma das formas mais importantes de memorizar é testar. O recall é você estar testando o tempo inteiro. É você estar testando o tempo inteiro, o tempo todo que você estuda, tá bom? Não passa um único detalhe, um único friso sem você não estar testando. Outra coisa, quem está estudando pelo papel? Quem tá... Bora, pessoal, responde, eu quero ver seu nome aparecer. Outra coisa, quem está com informativo e atualidade devidamente em dia. Atualidade, eu não estou falando só sobre coronavírus, não, tá bom? Eu estou falando de tudo mesmo. E quem está fazendo a visualização diária, tá bom? Conto com vocês, pessoal, para que a gente possa fazer tudo certinho. Vamos focar naquilo que a gente pode controlar, tá certo? Não deixe passar para depois, porque eu digo, vocês precisam ser exemplo de atitude de serenidade. É com vocês que eu conto, são vocês que vão ter que dar um jeito por aí. E a pergunta que não quer calar, dúvidas ou a gente vai para casa? Mandem eventuais dúvidas, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Respondendo aqui uma pergunta que acabou de surgir. Sim, pessoal, eu sou casado, eu não estou disponível, tá certo? Qual é a outra pergunta? Dou-lhe uma, mande a dúvida 1, dou-lhe 2. Jabs não tá fazendo rodízio. Mande a dupla 2. Olha só, já fiquei sabendo aqui que Zezinho da Ampla Geral, que eu não vou falar o nome porque eu não posso falar, não tá fazendo o rodízio, beleza? Não tá fazendo o rodízio. E eu digo para vocês uma coisa, pessoal,
para fazer o rodízio é a coisa mais simples do mundo. Só precisa querer, tá bom? Só precisa querer e fazer o palitinho. Como assim fazer o palitinho? Vou botar aqui no papel que eu tô na mão, que é para a pessoa aprender. Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. A, B, C, D, E, F. Chegou aqui, estudou a matéria A, palitinho no A. Estudou a matéria B, palitinho no B. Ah, Sérgio, eu estou a fim de estudar a matéria D. Você está com palitinho no C? E por que você vai estudar a matéria D? Você vai rasgar o rodízio? Vai rasgar o seu sonho? Então, pessoal, vamos fazer tudo certinho, tá joia? O rodízio, eu já vi que tinha gente que não estava fazendo, vamos fazer tudo certo. Mais pergunta, pessoal? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe a três. Pessoal, o JUS, ele não vai estar aberto nos encontros. Nós diminuímos o fluxo de pessoas totalmente, tá bom? Em relação à sala de estudo, foi decidido que a sala de estudo vai funcionar. Agora, eu particularmente, eu não indico que venha para a sala de estudo, tá bom? Eu evito ao máximo. Hoje eu vim aqui porque era um encontro online, cheguei de máscara, vou sair de álcool gel e eu não sairia da minha casa para estudar por nada, tá bom? Então, o JUS vai estar aberto, sim, só a sala de estudo. Os encontros estão completamente suspensos. Mais perguntas, pessoal? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ah, pessoal, uma pergunta que é muito importante. Quando voltam os encontros? Sinceramente, eu não sei, João não sabe, Priscila não sabe, Ibanez não sabe, Donald Trump não sabe, Mãe de Ná não sabe. Tudo vai depender de como as coisas forem acontecer, tá joia? Agora, o que é importante a gente falar? Uma pergunta que chegou aqui. O que é importante a gente falar? PCDF e PGDS, os dois estão suspensos. Esquece o reta final, tá? Acabou a reta final, a gente não sabe quando vai voltar, vamos voltar para o rodízio normal e moer nesses dois. Acaba o reta final e volta para o rodízio normal. Outra coisa que é importante a gente falar, vai haver prova toda semana? Sim, vai haver prova toda semana naquele esquema que nós já estamos fazendo essa semana. A prova vai ser online, você corrige e manda a pontuação para a gente. Campeonato está suspenso. Por quê? A gente sabe que o ser humano é o capeta e quando a gente faz aqui, a gente tem um controle maior em relação à nota das pessoas e tudo mais. Em casa, a pessoa mandando a nota que for, vira uma briga. Informativo lê até qual? Depende. Informativo, se você estiver competitivo, se você já está competitivo, eu quero que você leia dos 2 últimos anos. Tá bom? Você vai pegar dos 2 últimos anos e vai dar um jeito de ler. Se você está atrasado, você vai ler os resumidos, tá bom? Agora, se você ainda não está competitivo, você está começando os seus estudos, esquece o que ficou para trás, esquece e começa a ler os informativos de hoje. Começa a ler os informativos de hoje porque, se der lógica, você vai estar competitivo daqui uns 2, daqui uns 3 anos. E quando você estiver competitivo, você vai estar com os últimos informativos já atualizados, tá bom? Então, moral da história, informativo. Tá atrasado, você já é competitivo, lê dos 2 últimos anos resumido. E se você ainda não é competitivo, comece a ler do último que tem agora e depois não atrase mais nunca. Lembre-se o seguinte, tem 3 coisas que não voltam nunca. A flecha lançada, a palavra dita e o informativo da semana que você não leu. Não tá com informativo em dia, meu amigo? Chore. Sem informativo, sem aprovação. Pessoal, olha só, a intenção é que a gente tenha live toda semana enquanto a gente não tiver os encontros, tá joia? Pelo menos até, nem que seja pra gente chegar aqui e dizer, ó, das 8 semanas que nós combinamos, nós estamos na segunda. Vamos lá, vamos manter a sanidade em paz, quem fez tal pontuação, tá joia? E se vocês tiverem algum tema específico que queira que a gente possa abordar, só me falar que eu tento trazer pra cá, tá joia? Mais alguma pergunta? Dá licença aqui. Pessoal, olha só, uma pergunta aqui legal. Prova em maio em Santa Catarina. Compre passagem? Eu fiquei sabendo hoje de uma pessoa que estava querendo comprar passagem, que as companhias aéreas não estão vendendo passagem pelos próximos 45 dias. Se é verdade ou não, eu não sei, eu não vi. Agora, o que eu posso dizer para você é o seguinte, eu não compraria passagem. Tá? Eu acho que não é hora, eu acho que a chance desse concurso ser cancelado ou de data adiada ele é muito grande, tá? Isso aí é muito pessoal, mas eu não compraria passagem de forma alguma.
Pessoal, ó, uma pergunta aqui que foi feita em relação a PGDF ou a DASA. Sinceramente, elas por elas. Eu, inclusive, eu respondi uma pergunta da aluna esses dias. Isso eu estou falando para quem é da ampla geral, tá bom, pessoal? Para o pessoal das áreas administrativas, aquele pessoal que estuda AFA, administração geral, administração pública e tudo mais. Não estou falando pessoal da ampla jurídica. Mas, para quem é da ampla geral, e eu acredito que você seja quem fez essa pergunta, você tanto faz. Para ser bem honesto, tanto faz PGDF ou a DASA. Agora, eu acho que a PGDF, se você ainda não está competitivo, você agrega um pouco mais de conhecimento para o futuro, para o longo prazo. Porque são aquelas matérias mais batidas, é concurso CESP, então no longo prazo é melhor. Agora, qualquer um dos dois que você escolher estudar, tá certo. Agora, escolher um é ficar estudando nele até o final, até moer, até estraçalhar. Não quero você estudando para os dois de forma alguma. É um deles, tá joia? Pessoal, se eu vou virar blogueiro, espero que não, tá? A intenção é que assim que acabe, a gente possa voltar aos nossos encontros, porque, de boa, não tem tesão nenhum falar com vocês na câmera, eu gosto de ver a cara de vocês, eu gosto de ver o surto, a reclamação, cobrar a caixinha de quem está falando em sala de aula, o tesão do presencial, isso aí não tem comparação. Em relação ao TJ Rio, em junho, se eu compraria passagem ou não, eu também não compraria. Eu também não compraria, eu acho que é hora da gente esperar esse tipo de coisa, porque eu acho que é muito complicado manter esses concursos nessa época, tá joia? Mais pergunta, pessoal? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Pessoal, olha só, nós não temos mais perguntas. Se algum de vocês tiver pergunta além disso, pode mandar no privado que eu respondo para vocês quando puder. Pode mandar também no do Juiz que eu respondo, os meninos respondem. Mas o que eu quero falar aqui para vocês? Não é um período fácil. Vamos tentar manter a sanidade mental e tudo que nós construímos nesses últimos anos em relação a estudo, em relação a conhecimento, a gente não vai deixar isso acabar agora não, tá joia? Eu sei que dificuldades virão, a gente vai ter notícias de parentes próximos da gente contaminados, algumas pessoas, infelizmente, vão falecer, mas a gente precisa ser forte, a gente tem que estar preparado para isso tudo, porque se tem algo que nos mostrou essa realidade, é que o serviço público ainda compensa. Ainda compensa. Muita gente está ficando sem trabalhar, está perdendo os respectivos salários. O servidor público, graças a Deus, ele ainda está sendo encaixado em algumas situações mais tranquilas, tipo o teletrabalho. Entendeu? Você tem um teletrabalho, você tem a opção, a crise está ruim para todo mundo. Agora, o serviço público mostrou nessa crise do coronavírus que ele ainda se mantém como uma ótima opção e, além disso, é uma ótima opção também para que você possa ajudar as pessoas. É o serviço público que está fazendo a diferença nisso aí. São os médicos, os enfermeiros, quem está na linha de frente são vocês, servidores públicos, que vão estudar para manter a nossa segurança, manter a nossa saúde, manter o nosso sistema de justiça funcionando, tá joia? É com vocês que a gente conta, tá bom? Mais perguntas? Qual a melhor turma? Pessoal, olha só, eu vou ser bem sincero. Qual a melhor turma? Para mim, certamente seria da quinta ou do sábado que eu participo. Eu tenho certeza que a Pri e a Lanúzia vão dizer que é da terça ou da quarta. Mas em relação da quinta ou do sábado, eu confesso que eu já tive amores pela do sábado, às vezes eu tenho pela da quinta, entendeu? Por quê? Geralmente eu gosto daquelas que estão os mais neuróticos, os que estudam mais, os mais noiados, os que trazem mais aprovação, porque é isso que dá tesão pra gente. Tá? Atualmente, o Juiz é único, estamos todo mundo online, então eu gosto de todos vocês iguais. Mais político impossível. Pessoal, pergunta que não quer calar, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, sanidade mental e lavem as mãos. E aí, pessoal? Peraí, foi muito bom os comentários aqui, só o mesmo da zona de todos os dias, né? Aqui, João, muita calma. Eu vou encerrar.